Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Dia de Paz na Sociedade Espírita Beneficente, Casa do Caminho de Tambaú. É a live de número 236, do dia 12 de fevereiro de 2025. Os sorteios do livro e da pintura mediúnica já foram sorteados aqui para os presentes da casa. O evangelho de hoje é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, mundos superiores e inferiores. E o livro que eu escolhi hoje continua sendo O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, que é um livro de nosso dia a dia, para ajudar a vencer os nossos medos e muitas doenças, por falta de conhecermos o médico, Jesus. Receita simples. Então, receita simples. A natureza é, por excelência, divina e dotada de todos os poderes curativos, esperando somente ser solicitada, para que, pela lei da afinidade, entregue-os aos filhos de Deus e proporcione a saúde pelos caminhos da sabedoria e do amor. Quem disse isso foi Miramês. José Carlos nos diz: de quando em quando, procure estar em contato mais próximo com a natureza. O ar puro da montanha, a brisa do mar, o bosque florido, o cantar das águas de um riacho produzem efeitos maravilhosos para a nossa saúde. A natureza é o laboratório de Deus, local onde podemos sorver as energias mais adequadas em favor do nosso equilíbrio e nossa serenidade. As tensões do dia a dia vão se acumulando no corpo e afetam as engrenagens da saúde, gerando muitos distúrbios físicos. É o nosso dia a dia, né? Muito ativo. Experimente essa receita. Tome um banho de mar ou cachoeira. Ande descalço na grama ou à beira-mar. Deite-se sobre a sombra de uma árvore. Abrace carinhosamente uma árvore frondosa. Admire a noite estrelada. Sinta o cheiro de terra molhada. Converse com as flores. Contemple o nascer e o pôr do sol. Ouça o cantar dos pássaros. Se não lhe for possível esse contato mais direto, procure um parque em sua cidade e recupere o equilíbrio caminhando pausadamente entre bosques e árvores. E se as condições físicas não lhe permitirem sair de casa ou do hospital, voe pelas asas do pensamento até os reservatórios da natureza, de onde receberá novas forças em favor da sua saúde. Imagine-se ajoelhando à beira-mar, recebendo toda a vitalidade dos oceanos. Sinta a brisa marítima penetrando seus pulmões e restaurando suas forças. E não se esqueça de fazer todas essas atividades sob as bênçãos curativas da prece. Você poderá achar que tudo isso seja muito simples para beneficiar a saúde, mas tenha certeza de que você está precisando mesmo é de simplicidade para viver com mais alegria e felicidade. A Mãe Natureza está aguardando sua visita, a nossa visita, para que a gente possa abrir os nossos corações e contemplar essa natureza, que é o dom divino que Deus coloca para nos conceder tudo. Tudo vem da natureza. A renovação do ar, a água, os alimentos, os animais. E nós precisamos dela. Que a gente também possa cuidar, para não estar ocorrendo como hoje, né? Desmatamento, essa caloria, o mar, a gente está estragando. Que a gente possa ter a consciência e fazer toda essa transformação e vivenciar e amar aquilo que Deus nos concede, né? Que a gente até brinca, de graça, a natureza. Boa noite a todos, fique com Deus. Bom, só reforçando
Boa noite. Boa noite. Tem que ser uma boa noite com muita energia. Tem que ser uma boa noite. Para todos nós. Não é? Eu já falei, né? Você chega aqui e fala assim, boa noite, gente. Vamos prestar atenção em quem? Não é? Então nós temos que nos conectar com essa energia positiva, até porque o tema é extraordinário. Nós estamos já pela provável quarta-feira, explorando esse tema. Há muitas moradas na casa do Pai, vejam só. Então, se há muitas moradas na casa do Pai, nós temos que ocupar muito tempo para falar delas. Porque até pouco tempo atrás, nós achávamos que a morada do Pai era só a nossa terrinha. Achava que o universo inteiro girava ao nosso redor. Aí um carinha baixinho, careca, feio para dedéu, chegou lá pro pessoal e falou assim, a Terra se move. Ok, a Terra se move, mas se ela continuar a se mover, você vai para a fogueira. Negativo, ela não se move não. Não vou para a fogueira não. Saiu e lá na porta, se mover. E no entanto ela se move. Quem falou isso? Quem foi esse baixinho, careca, feio pra caramba que falou isso? Que afrontou as nossas concepções da época. Não só ele, né? Mas Kepler, Copérnico e Galileu. Então, até pouco tempo atrás, nós achávamos que o Sol girava ao nosso redor, que o universo estava aqui para o nosso deleite. Até que falaram, o tal de Giordano Bruno disse que o universo é infinito. Bom, jogar ele na fogueira para ele comprovar isso. Giordano Bruno foi queimado pela Inquisição, pela igreja na época, e era religioso. Na década de 70, se eu não me engano, o Vaticano confessou seu arrependimento por esse erro de cunho religioso científico. Não é? Hoje, os nossos telescópios, os nossos recursos, permitem que nós avancemos até 13,7 bilhões de anos-luz como universo observável, como nós já comentamos aqui, é apenas um passo no infinito. E quando nós confrontamos isso com a visão, a concepção do Pai, do Deus, dessa força criadora, mantenedora, atratora do universo, como sendo o infinito e o eterno, não dá para conceber que esse ser, essa força criadora, mantenedora, atratora, criaria esse pálido ponto azul no universo, nas palavras de Carl Sagan, apenas. Em todo esse universo, apenas esse pinguinho de vida constituído no nosso planeta. Nós somos uma parcela da humanidade que pulula por todo o universo. E olha, das menores. E das mais, e ainda mais infantis, do ponto de vista de conquista de valores espirituais. Então nós já vimos, nesse tema, primeiro as instruções dos Espíritos, vimos mundos de expiações e provas, quarta-feira passada, mundos regeneradores, e hoje, uma inversão que nós fizemos, mundos inferiores e mundos superiores. Mundos inferiores e mundos superiores. Em relação a quê? Vamos convencionar aqui que em relação a nós, né? Não tem como. O padrão aqui passa a ser o planeta Terra. E mundos inferiores e mundos superiores sempre considerando o referencial que estamos adotando. Então, se o padrão aqui para nós é a Terra, mundos inferiores, a Terra, mundos superiores, a Terra. E alguns nós já vimos. Mundos primitivos, mundos de expiações e de provas no seu início, que nós, sendo extremamente otimistas e se acreditarmos nas palavras que nos chegam dos nossos irmãos do plano espiritual, estão num processo de sair dele, de mundo de expiação de provas, para de regeneração, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes. O que é importante nós fixarmos que essas classificações, elas são meio que didáticas.
há um contínuo nessa escala. Ok? Não são valores discretos. O que eu quero dizer com isso? Não é mundo primitivo, mundo de expiação e prova, mundo de regeneração. Não, há um gradualismo, em cada um deles se manifestam aspectos de mundos inferiores, de mundos superiores, exceto nos mundos superiores e mundos celestes, onde o bem predomina. Ok? Nos mundos de regeneradores, no mundo de expiações e provas, e mundos primitivos, há uma mescla, sim, porque pela lei de solidariedade entre todas as criaturas, nós recebemos irmãos nossos que já realizaram essa jornada. E aí fica olhando para nós assim, puxa vida, pai, deixa eu dar um pulinho lá, dar uma ajuda para esse povo, porque está difícil. Aí eles vêm até nós. E até então, o que nós fazíamos com eles? Exterminávamos. Sócrates bebeu cicuta. Jesus foi crucificado. Os apóstolos todos, uma única exceção, foram assassinados. A única exceção foi, quem sabe? João, o apóstolo do amor, que morreu quase centenário na ilha de Patmos, quando, pela idade, já não conseguia realizar a sua tarefa e falava apenas assim: meus filhinhos, amai-vos. E não parou por aí. Ao longo da história, Jesus nos enviou vários dos seus missionários para nos lembrar o caminho, para jogar luz nas nossas jornadas. E nós, invariavelmente, assassinamos. Hoje, já não mais fisicamente, mas muitas vezes moralmente. Porque da nossa natureza ainda, não é da nossa natureza. Nós estamos num estágio onde a nossa manifestação, ao que é diferente, ao que fere as nossas conveniências, nós repudiamos. E quanto mais intensamente essas conveniências forem feridas, mais intensamente nós repudiamos. É a característica dos mundos inferiores. Então nós já estamos entrando no tema. E qual é a raiz desse processo? É a infância espiritual do ser que acabou de despertar, de ter a sua consciência desperta. O que significa isso? Princípio inteligente, nós já falamos isso. Dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no hominal. Quais as características desse despertar? Já falamos também. A conquista da capacidade do raciocínio contínuo, da fala, da memória, e com a memória a percepção do eu sou. O ser atento no estágio da responsabilidade. Mas ainda no estágio primitivo. Ainda sob o comando dos seus instintos das etapas anteriores. Um instinto que se complexificou com o surgimento da persona. Então, nesses estágios, é quando o ego se manifesta de forma mais intensa. Ele quer para si, em detrimento do outro. As leis morais, leis da sociedade, são todas em função do mais forte, prevalência do mais forte. São algumas das características dos mundos inferiores, dos mundos atrasados. Então, veja, nesses casos, eles são, fisicamente, inclusive, são mais rudimentares. É só nós pegarmos uma imagem lá de quando estávamos lá com o tacape nas cavernas, e arqueados, assim, batendo, e compararmos com hoje. Sem dúvida nenhuma, estamos mais sutilizados. Nosso corpo físico está mais sutilizado. Por quê? Porque nós espíritos, realizamos conquistas. E essas conquistas se manifestam nos instrumentos que dispomos para a realização do nosso trabalho enquanto encarnados. Mas, nesses mundos primitivos, a forma humana, ainda assim, a forma humanoide é uma característica de todos esses mundos, mas nos mundos mais primitivos, inferiores, grotesca, sem nenhuma beleza. Os instintos
ainda não são abrandados pela sensação, pelo sentimento da delicadeza ou da benevolência, que está assim surgindo e está se manifestando muito forte hoje, apesar das nossas mazelas. Justiça? Que isso? É olho por olho, não tem nem olho por olho, já vai, desce o tacape. É o impulso da reação, é o impulso da agressão ou da fuga. A força bruta é, nesse estágio, a única lei. E ainda, não tínhamos desenvolvido a nossa inteligência. Não tínhamos colocado essa inteligência no sentido do desenvolvimento de soluções que facilitassem a nossa vida. Não tinha indústrias, não tinha invenções ainda. Era a característica do povo caçador e coletor. Nós tivemos povos caçadores, povos coletores. Gradualmente as coisas foram se fazendo um mix, não é? Não tínhamos, era característica daquela época. Imagina, nós já comentamos aqui, não tinha carro, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha chocolate, não tinha sei lá o que mais, um monte de coisas que fazem parte do comodismo da nossa vida, função das conquistas que realizamos. Ou seja, nós, planeta Terra, a humanidade que habita o planeta Terra, decididamente já avançou em relação a isso. Mas como os Espíritos lembram em a Gênese, já não são mais as entranhas da Terra que se mobilizam, são as entranhas humanas, pela força propulsora da necessidade da transformação moral. É o estágio no qual nós estamos. Então, essa inquietação que nos invade o tempo todo, é esse chamamento consciencial à transformação dos nossos padrões de pensamento, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Então, estamos galgando patamares mais elevados, saindo desses mundos primitivos, saindo do mundo de expiação e provas. Como você fala um negócio desse, com tantas coisas malucas acontecendo por aí? O planeta sentindo os efeitos da nossa irresponsabilidade, e ao mesmo tempo nós gastando trilhões e trilhões de dólares em armamento, indústria das armas, do álcool, do fumo, das drogas. É o contraste. É o contraste que se verifica nessa passagem de patamar. A sombra, ela é mais forte ao meio-dia, mas a luz também. E é nessa trajetória, nesse momento que nós estamos. Entretanto, mesmo nesse estágio, nós temos a intuição de Deus. Uma das provas da existência de Deus é essa intuição presente em cada criatura. E como é que se justifica isso? Simples. Deus não é finito? Ele é eterno. Se ele é infinito, raciocínio lógico, nada do que existe está fora dele e ele está presente em tudo que existe. É a imanência, a presença divina na criatura. E é essa presença que nos impulsiona, é ela a força atratora que faz com que nós nos mobilizemos para que consigamos conquistar, atingir os seus dele, Pai, desígnios. Quais são eles? A conquista da felicidade permanente como filhos de Deus que somos. Não nos iludamos. Se existe algo salvador, é a presença do Pai em nós. Nada mais, nem ninguém mais nos salva. Não nos iludamos. Jesus não veio nos salvar. Ele veio mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, lembra-se? Nenhuma corrente espiritualista, filosófica, que quer que seja, nos salva. Nós nos salvamos, mas impulsionados por esse cinetismo, por essa energia divina. Porque quer nós queiramos ou não,
Essa energia é determinística, é inexorável. Nós não resistimos a ela. Poxa vida, determinista, e o livre-arbítrio? Como que eu vou exercer livre-arbítrio se eu ainda nem sei como fazer isso nos estágios primitivos? Vou aprendendo. Através do processo de tentativa e erro. Eu acerto o universo, as leis divinas. O Pai nos dá uma cota de alegria, de consciência tranquila. Eu erro, vem o desequilíbrio, vem o inconformismo consciencial, para que eu busque a correção daquele erro. O que é erro? Bem e o mal. Já comentamos. Bem é tudo aquilo que nos coloca compatível com as leis divinas. E o mal é tudo aquilo que nos afasta dele. Está em nós. Como natureza, não, como estágio. Aprendizado. E essa é uma das características diferentes, que diferem os mundos inferiores dos mundos superiores. Deus, entretanto, não abandona nenhuma de suas criaturas. Olha que coisa linda no Evangelho. No fundo das trevas da inteligência, jaz, latente, a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. É Deus. É o nosso Pai. Então veja, entre esses degraus, há uma infinidade de outros que seguem nesse contínuo espaço-tempo, compatível com o estágio conquistado pelas humanidades que ele alberga. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral, então nós estamos falando agora de vida moral e material. As condições da vida moral e material são muitíssimas diversas da vida na Terra. E aqui cabe um lembrete. Como nós falamos de pluralidade dos mundos habitados, nós hoje buscamos com os nossos telescópios encontrar um serzinho lá, verde, amarelo, vermelho, qualquer que seja a cor, com a nossa compreensão. Não vamos achar. Eventualmente, outros mundos primitivos ou de prova, de expiações de prova, estão em outro sistema solar. Não vou falar em nenhuma outra galáxia, porque na nossa galáxia deve ter outros. E nesses outros sistemas solares, nós não conseguimos ainda chegar lá com os recursos que temos. Então o que ocorre é que os mundos, eles vão se adequando ao estágio evolutivo das humanidades neles contidas, e essas humanidades vão se sutilizando. Então, quando os Espíritos nos falam que cada sistema solar carrega o seu rosário de mundos primitivos, expiação e provas, regeneradores, felizes e celestes, é disso que estão falando. Quando vem as informações que Júpiter é o planeta mais feliz do nosso sistema solar, não imaginemos que vão chegar lá com uma espaçonave nossa, com motores scramjets ou de dobra espacial, e chegar lá e encontrar um jupiteriano Mozart tocando o piano dele com a mesma concretude de quando esteve encarnado entre nós. Não. O nível de sutilização dessas criaturas é compatível com um planeta gigante gasoso. Percebem isso? Saturno, a mesma coisa. A densidade de Saturno, comparativamente com a Terra, é etérea. Então, veja, nesses mundos, a vida moral, a capacidade moral da prática do bem, já foi internalizada, já se tornou um automatismo, é o movimento primeiro desses seres, a busca da prática do bem. Como eles estão sutilizados, a demanda por questões da matéria praticamente desapareceram. Então, com isso, eles não sofrem as vicissitudes que nós sofremos. Nós, no estágio que estamos, o nosso corpo físico, o que é a matéria? A matéria é energia condensada. Quanto mais condensada, mais sólida. Ok? Quanto mais sólida, mais ela necessita de recursos materiais com esse nível de concretude para atender às suas necessidades. Por isso que nós
embora 70% da energia que nos alimenta seja energia cósmica, 30% a energia fluídica e 10% apenas o nosso alimento físico, se nós ficarmos só na energia cósmica, nós vamos voltar para ele rapidinho. Ou seja, a alimentação desses mundos é extremamente sutil para nós, e a nossa é por demais grosseira para eles. Para nós termos uma ideia. E aí o que acontece? A forma permanece humana, mas de forma extremamente sutil, sem esse peso, que para nós, hoje, representa um instrumento maravilhoso, mas que é o nosso corpo físico, sem esse peso, sem essa concretude, mais embelezada, aperfeiçoada, e sobretudo purificada, a forma. Por quê? Porque purificados estão os espíritos que a moldam. Lembremos-nos que os nossos corpos físicos, nós os moldamos. Como é que é isso? Nós vamos conquistando essa capacidade ao longo do processo evolutivo, vamos armazenando essas experiências, essas vivências, essas soluções, e ficam armazenadas em nós, em nossa mente. Quando vamos encarnar aqui, há o momento da concepção e começa o processo de multiplicação celular, essas informações, esses conhecimentos, na forma do perispírito, começam a conduzir o processo de multiplicação celular. O perispírito passa a ser, então, a protoforma do nosso corpo físico, ou modelo organizador biológico, como dizem alguns. Nos mundos mais evoluídos, essa concretude que nós sentimos aqui ainda, vivenciamos aqui ainda, não existe. Os corpos deles lá são quase que se confundem com seus perispíritos. Nada tem da materialidade terrestre. E por conseguinte não estão sujeitos a essas necessidades, a essas doenças, às deteriorações típicas da matéria. Em que sentido? Matéria, ela se desorganiza, não é? Nosso organismo vai se desorganizando. Lá também acontece isso, mas num ritmo muito mais lento. Os sentidos e as percepções estão em outro patamar. O De Luca, que nos lembrou e nos aconselha, ontem a luz teve uma maravilha, teve um espetáculo. O pôr do sol, o canto das árvores, o marujá das ondas do mar, as cascatas, o verde, o contraste entre o verde das matas e o céu azul. Nós precisamos ver isso. Ver. Ver significa visão, órgão da visão. Se o nosso órgão da visão estiver defeituoso, a gente não vê nada. Nos mundos felizes, nos mundos mais evoluídos, eles não precisam disso. Eles não precisam de órgãos. Eles têm um nível de percepções e sensações dos espíritos. É um dos capítulos do livro dos espíritos. Eles percebem a beleza cósmica. Outros patamares de beleza que nós ainda não alcançamos. É outra característica. Nós, e se machucar o joelho anda mais devagar ainda, meio que nos arrastamos, não é? A nossa locomoção no nível do nosso planeta é lenta, pesada. Aqueles que têm a disciplina e o gosto pela prática do esporte, né, um pouco mais rápido, claro, mais ágil, mais forte, mas ainda, considerando o estágio que estamos, pesados. Nesses mundos, eles são tão sutis, que eles como que flutuam pela força do pensamento. A locomoção é outro patamar. Percebe? É um outro tipo de diferença. Irradiam uma luz divina transfigurada pelas impressões interiores, então sempre elevadas. E aí os nossos pintores tentam imaginar aquela auréola que caracteriza esse espírito nesse estágio evolutivo. A sua aparência, ao invés de semblantes descorados,
Se nós não tomarmos sozinhos, a vitamina D vai lá para baixo, tem que suplementar. Tem que suplementar, não é? Tem uma irmã nossa aqui que um dia desse falou que ela não poderia estar conosco o tempo todo, porque uma semana por mês ela vai para a praia. Ela não está aqui hoje, eu posso falar. Uma semana por mês ela vai para a praia, ou seja, nela não falta vitamina D. Mas não é só por isso. Os nossos semblantes muitas vezes são descolados pelos nossos abatimentos, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas paixões. Esses sentimentos, quando em desequilíbrio, eles ocupam o nosso campo mental, sentimental, e esses sentimentos são traduzidos em ondas, em fluxos de energias negativas que vão danificando as nossas camadas perispirituais e físicas. Lá, eles não têm isso. Porque esse sentimento e essas sensações, essas paixões exacerbadas, elas são produtos do ego. Como nós já mencionamos. Lá, o ego já ficou para trás. Já foi subjugado pela conquista das virtudes positivas. Aqueles seres já colocaram no seu subconsciente novas capacidades, novos conjuntos de capacidades, muito mais sutis e superiores que as manifestações grosseiras do ego. O que significa isso? Equilíbrio mental e espiritual. Equilíbrio mental e espiritual significa saúde. Aliás, a nova concepção da Organização Mundial da Saúde prega exatamente nessa direção. Se o comando dessa província orgânica, o que eu estou chamando de província orgânica aqui? O nosso corpo físico. Não nos iludamos. Nós temos um dedo, uma mão, um braço. Trilhões de células. Verdadeiros animálculos. Princípios inteligentes que estão ao nosso serviço, ao nosso dispor, sob o nosso comando. E se esse comando estiver desequilibrado, o que vai acontecer com essa província orgânica? Vai acusar esse desequilíbrio, na forma de doença, que é a catarse física dos desequilíbrios psíquicos e espirituais. Nos mundos superiores, esses desequilíbrios já não mais existem. Por conseguinte, essas vicissitudes orgânicas lá já não existem também. Por conseguinte, a sua reencarnação é contada, segundo algumas informações, de 5 a 6 dos nossos séculos. E nós vamos voltar a esse tema já já. A infância nos mundos superiores é praticamente inexistente. E nós aqui precisamos ter lá a fertilização, a concepção. Nesse momento começa o processo, o espírito é ligado, não é? Começa o processo de multiplicação celular, 9 meses em média, para formar um feto que nasce, e até os 7 anos aproximadamente o processo da reencarnação ainda está acontecendo, quando o espírito começa a tomar conta do instrumento de trabalho dele, que vai acontecer no pós-adolescência, que é quando se faz presente. Então, veja, todo esse processo, ele se torna necessário em função da concretude do instrumento que nós dispomos hoje. Ele precisa ser formado, ele precisa estar disponibilizando para nós, espírito, as capacidades que nós vamos utilizar para a realização do nosso trabalho. Aqui eu estou falando aqui na Terra, nesse momento. Os mundos, ou seja, os mundos nos quais nos encontramos. Essa condição dos mundos superiores não é necessária. Ou seja, a infância lá é praticamente inexistente, porque como o corpo é mais sutil, esse período de formação é praticamente inexistente. Vejam só. Então, a infância é praticamente inexistente, a longevidade da encarnação é muito mais longa, e a morte nesses mundos? Há uma diferença entre morte e desencarne. Morte é a desorganização do corpo físico. Desencarne é o desenlace dos nossos fluidos
do desapego desse corpo físico a depender da condição na qual vivemos e desencarnamos. Então pode ser que nós morremos, ou seja, nosso corpo físico se desfez, mas nós continuamos presos a ele. Às vezes por dias, por horas, dias, anos, séculos. Nos mundos superiores, é uma simples passagem, é uma simples volta. Lá, esse aspecto lúgubre da morte, típica dos nossos mundos, não existe. Por que aspecto lúgubre? Porque nós ainda temos dificuldade de entender que somos espíritos. E quando nós acompanhamos a decomposição do nosso corpo físico, ainda somos visitados pela dúvida: está acabando? Vou sobreviver ou vou desaparecer? As ideias materialistas. Nós ainda temos essa dúvida. E aquele processo de decomposição é lúgubre, é tenebroso, se nós não estivermos preparados para entendermos e aceitarmos esse processo. Nos mundos superiores, isso não existe, já foi superado. Vou repetir, os corpos físicos deles, porque são físicos, embora aqui quintessenciados, quase que se confundem com seus perispíritos. O processo de comunicação deles com o plano espiritual é natural. O estado do sonambulismo desperto, nosso, que hoje é uma exceção, ainda lá é comum entre todos. Então, de forma alguma, a morte naqueles mundos acarreta os horrores da decomposição que aqui nós ainda sofremos. E a vida de relações? Como é a nossa vida de relações hoje, no nosso planeta? Ainda ditada pelas nossas manifestações egoístas, orgulhosas, prepotentes, no nível do indivíduo e entre as nações. Ainda é a lei do mais forte ou do mais astuto. Nós hoje vivenciamos ainda as consequências do colonialismo que perdurou no nosso planeta por séculos, do comércio escravagista que mantiveram as condições de submissão dessas criaturas até hoje, na forma de oportunidades diferenciadas. A lei do mais forte, representada pelos países, gente, isso aqui não é ideologia não, nem partido político, é análise de historiadores, de sociólogos que se debruçaram sobre esses temas. O comportamento dos países ditos centrais e as condições do colonialismo se mantiveram mesmo após a liberdade desses povos. Fronteiras artificiais que causaram e causam guerras até hoje, dividindo nações. Instituições que foram criadas para manter esse processo de subjugação desses povos menos desenvolvidos. E aí o que acontece? Muitos dos recursos que são gerados pelo trabalho mal remunerado, e isso não é exclusivo dos países menos desenvolvidos. Os Estados Unidos faz décadas que não aumenta o salário real dos seus trabalhadores. Muitos desses recursos são carreados, direcionados para uma elite, constituindo e criando aquilo que se denominou a economia do 1%. 1% das pessoas do mundo detém uma riqueza equivalente a quase metade dos mais pobres do mundo. As instituições, os processos todos foram criados para manter esse estado de subjugação na forma de extração de riqueza e de recursos que acabam chegando nas mãos de uns poucos em detrimento da população. Não é só desses países, não, repito, mesmo dos países centrais. Gastamos trilhões de dólares, eu já disse isso, com armas e tudo mais, enquanto bilhões de seres humanos ainda passam fome. Insegurança alimentar, insegurança em relação à água,
água limpa. Estamos danificando o ar, a nossa atmosfera. No começo da vida no planeta Terra, a nossa atmosfera era predominantemente gás carbono. Gradualmente, por força da ação do reino vegetal, né, com a fotossíntese, de captação de gás carbono e emissão de oxigênio, a taxa de oxigênio se fixou em torno de 21% na atmosfera, que é o que mantém a vida como nós conhecemos hoje. E agora, num processo de retrocesso, nós estamos jogando mais gás carbono na atmosfera. As consequências: aridez, semi-aridez, queda da produtividade agrícola, insegurança alimentar, diminuição da água doce disponível. É um retrato nosso, rapidamente, é um retrato do nosso mundo hoje. Como é isso nos mundos superiores? A autoridade é moral. A autoridade lá não é para submeter o mais fraco, é moral. A única real. Cada um tem as suas posses, que varia de acordo com a capacidade, o mérito de cada um, mas nenhum ser que habita esses mundos vive os dramas das expiações como nós vivenciamos aqui. Não há senhores, não há escravos, não há privilegiados por nascimento. Em 2023, pela primeira vez, surgiram mais bilionários no mundo, na Terra, por conta de heranças do que pela força do empreendedorismo. E por que, quando alguém fala em taxar os super ricos, isso vira uma bagunça? Por causa dos lobbies. Lá essas coisas não existem. A busca do bem-estar é o referencial de pensamento e de ação para cada um. Lá não há quem procure elevar-se acima do outro. O esforço é do autoconhecimento, é da autotransformação, é levar-se acima de si mesmo. Vejam a diferença. Porque eles almejam o quê? Nos mundos felizes, chegar aos mundos celestes. Nos mundos celestes, as diversas escalas que tem lá que nós não sabemos. Até sabemos algumas coisas. Anjos puros, começa com espíritos puros, ministros de Deus e por aí vai. Aquele que de repente se torna o Cristo da Terra, depois o Cristo de Júpiter, do Sol, do Sistema Solar, da galáxia, por aí vai. Nesse processo de progresso infinito. Quanto aos sentimentos, lá, já comentamos, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Olha que coisa linda. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Vamos para lá, gente. Vamos para lá. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Não existe mais. Aqui nós ainda precisamos da necessidade dos contrastes. Noite, dia, saúde, doença. Naqueles mundos, essa necessidade já não existe mais. É uma eterna luz. A luz que somos, neles, aflora. A eterna beleza, olha que palavra linda, e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelos contatos dos maus, dos ignorantes, primitivos, que lá não tem acesso. Privilégio? Não, conquista. É vibracional, nós precisamos entender isso. É uma questão de vibração. Se a nossa vibração ainda está pesada, como é que nós vamos galgar esses patamares de vibrações mais sutis? Não tem como. É conquista, não é privilégio. E como já dissemos, a ampliação das percepções, sem privilégio. A todos Deus dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar a tais mundos. E aí com isso muda a estrutura e a forma como eles atuam. Já falamos da governança, o contrato social é mudado, o modelo de produção muda tudo, é completamente diferente do que nós praticamos.
esse modelo de produção extrativista que deriva para a produção do excesso e do supérfluo a partir de uma premissa de modelo de escala, de produção em escala, que foi inaugurada por Ford lá no começo do século XX, que tem como objetivo que a minimização do custo por unidade produtiva como fator de competitividade. E aí põe a máquina para funcionar. Essa máquina funcionando, ela precisa ser escoada. Foi criada a figura do mercado. Mercado consumidor. E nós fomos reduzidos à tríade trabalhe, produza, consuma. Qualquer uma dessas pernas dessa tríade que cai fora, nós estamos fora do sistema. Lá nos mundos superiores isso é inconcebível. Primeiro, que essa premissa de produção em massa, independente do que se produz, dos excessos do supérfluo, não existe. Isso é uma crise moral, isso é um desvio moral. É nesse processo que nós estamos acabando com o planeta. Na falsa perspectiva do crescimento infinito, quando o planeta é limitado. Estamos pagando as consequências disso e não nos iludamos. Já comentamos aqui. Nessa parada, a última palavra é de Gaia, é do planeta, é da natureza. Então, meus irmãos, como eu disse, vamos para lá. Para lá onde? Lá do outro lado do universo? Não. No interior de cada um de nós. O mundo primitivo ainda está em nós. O mundo de expiação e provas ainda está em nós. Mas os ideais do futuro também estão em nós. Guiemo-nos por eles. E o referencial, o Mestre nos deixou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estudemos, sintamos, e na medida da nossa capacidade procuremos vivenciar os ensinamentos do Mestre, que estaremos nos transportando com um padrão vibratório de mundo feliz, já neste mundo. O convite está feito, a jornada é individual e a decisão, idem. Que Deus nos abençoe a todos, muita paz. Pai de infinito amor, Senhor, brilhe em nós a tua luz. Se intensifique em nós a chama do teu amor. Fortalece-nos, Senhor, nessa luta abençoada pelo nosso processo de autoconhecimento e de autotransformação. Receba-nos como trabalhadores esforçados no processo de transição planetária que atravessamos. Lembrando o nosso irmão Gandhi, sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Que iniciemos essa transformação, não amanhã ou depois, mas agora. Desperta e intensifica em nós, Senhor, esse sentido da urgência. Tu não tens pressa. Dentro da tua eternidade, a tua infinitude, da tua soberana bondade, misericórdia e justiça, sabes a trajetória de cada uma das tuas criaturas. Auxilia-nos, Senhor, a perceber que esse sentido de urgência é exclusivamente de cada um de nós. E nesse despertar, que saibamos aproveitar o recurso maravilhoso que dispomos, aí sim, por estarmos imersos na dimensão espaço-temporal do tempo. Que utilizemos esse recurso da forma mais proveitosa possível. Que saibamos realizar a faxina mental a qual estamos submetidos pelo excesso de informação, de interesse, de cunho puramente material. Aclara-nos, Senhor, para que saibamos filtrar essa avalanche de informações. Porque nelas há muita coisa boa.
Há muito que se aproveitar, mas para isso, precisamos ter o critério para isso. Estamos vigilantes e exercemos a nossa vontade e a nossa disciplina. Que nas nossas preces, nas nossas orações, possam fortalecer em nós esse desejo, esse sonho de almejarmos o direito, por conquista, de ingressarmos nesses mundos felizes. E assim, com a tua bênção, e o acompanhamento, assistência dos nossos mentores e amigos espirituais aqui presentes, pedindo licença para encerrarmos a nossa prece, a nossa preleção da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, Senhor.